Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nosso do canal Doce na Medida e hoje o preparo é biscoito amanteigado. A gente vai fazer o biscoito perfeito, crocante, que desmancha na boca, mas o tema é glúten. Então se você tem dúvidas sobre glúten, acompanha com a gente que vai ser muito bom. Eu sou a Tatiane Santos, a Tati para todo mundo, e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de 15 anos de docência na área de confeitaria e a minha experiência com o meu negócio, 4 anos de uma casa de bolos aqui em Campinas. A gente vai preparar receitas deliciosas da confeitaria profissional com todas as técnicas. Vem com a gente! Pessoal, teve mais foto, olha só. A gente tem a Sueli Albuquerque, ela mandou o pão de ló dela, que ficou lindo, igualzinho ao nosso, muito legal, perfeito. E se não me engano foi ela que depois recheou ele, cobriu e ele ficou maravilhoso, fiquei com vontade de comer. A gente também recebeu um pudim, a foto de um pudim da Marília Machado. Olha esse pudim, ele tá bonito, ele teve um pouquinho de cocção, um pouquinho de excesso, ele tem um pouquinho de furos na lateral. Mas ele é super diferente, ela mudou vários ingredientes e conseguiu um pudim perfeito mesmo alterando ingredientes. Ela alterou o tipo de açúcar que ela usou e etc. Então assim, encantada, fico encantada com isso. A Daniela Rezende também preparou esse bolo aí pretinho de chocolate, deve ter usado um cacau mais forte e o bolo tá lindo também. Adoramos, Dani, ficou muito bom. Gente, a Ângela Costa, essa última aí, vocês estão vendo? Ela faz mini bolo bem pequenininho. Ela disse que fez várias vezes, ela fez 2 vezes a receita no mesmo dia. Ela vendeu tudo que ela fez mais. Ela tá vendendo super bolo de cenoura. E eu já respondi comentários de gente que faz pra vender, falando que tinha parado de fazer porque não dava certo o bolo de cenoura. Ou às vezes dava, às vezes não dava. E agora voltou pro cardápio delas. Eu fico muito feliz com isso, muito mesmo. Então se você tiver bolo, fotos, enfim, para mandar, manda no nosso Instagram, lembrando que é canal Doce na Medida. Manda lá que a gente vai todo dia, toda vez que a gente gravar, a gente vai olhar e trazer algumas para compartilhar com a galera, tá bom? Vamos lá para a receita que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Bom, pessoal, a gente tem um monte de conteúdos para falar sobre massas amanteigadas. Hoje a gente vai fazer 3 comparações, na verdade. 2 comparações de método de preparo da massa e uma comparação da finalização da massa, onde eu vou mostrar o que não pode ser feito, que é sovar. E o tema central do nosso raciocínio é desenvolvimento ou não desenvolvimento do glúten. Vou explicar o que ele é. Mas a gente também tem diferenciações das massas amanteigadas em relação aos ingredientes. Ela pode ser uma massa feita com o líquido sendo gemas, com o líquido sendo ovos inteiros, com o líquido sendo leite. Ela pode também ser feita com farinha de amêndoa na composição. Ela pode ter mais açúcar, é a massa sucré. Então a gente vai ter vários nomes diferentes. Então a gente tem a brisée, a foncé, a sucré, a sablé, que é a massa amanteigada simples, a breton. Então a gente vai ter um monte de variações da massa amanteigada e a gente vai abordar isso em um outro vídeo sobre este assunto. Mas hoje o foco é método de preparo. A gente vai fazer uma massa amanteigada básica, que com ela você pode fazer biscoito e pode fazer também tortinha de morango, tortinha de limão, massa para torta, doce. Não é uma massa neutra, tá bom? Então a gente vai preparar essas massas agora e eu vou mostrar 2 métodos de preparo para elas. O primeiro método é a partir dos secos, o segundo método a partir dos líquidos. O método a partir dos secos, a gente forma uma coisa arenosa, uma areia, é o sablé, é a sablagem, o método sablé. O método de sablé, de massas quebradiças e amanteigadas. E a cremagem, ela parte dos cremes da receita. Os 2 métodos de preparo têm um sentido, gente, tem um motivo, um raciocínio para serem feitos dessa forma. Nos 2 métodos, seja começando por um lado ou pelo outro, por uma ponta ou pela outra, a gente vai ter o mínimo de contato da farinha com o líquido, visando o pouco ou nenhum desenvolvimento de glúten. Beleza? Esse é o raciocínio. Para começar, enquanto eu dou essa aula, enquanto a gente bate esse papo, eu vou pedir para o nosso turnã fazer uma coisinha. Isso aqui tava vazio, ó, pessoal. E aí, pega aqui, Serginho, tava vazio, eu vou colocar um pouquinho de farinha. E aqui nessa farinha, eu vou colocar um pouquinho de água. E o turnã vai fazer um favor pra gente hoje, ele vai amassar isso aqui. Acho que eu vou precisar de uma colher de sopa. A gente vai colocar um pouquinho de água, só o suficiente para essa farinha ficar
uma massinha. E ele vai brincar de massinha de modelar, porque com essa massinha de modelar eu vou mostrar uma coisa para vocês. A marca da farinha tanto faz. Então, já que a gente está falando de glúten, o que é o glúten? O glúten é uma rede proteica existente basicamente só no trigo e na aveia, tá? Não é todo produto que tem glúten. Ó, vou pôr um pouquinho mais de água, eu quero que fique uma massinha modelável. Então é no trigo e na aveia. No trigo ele existe, ele tá ali em muito maior quantidade do que ele tá só na aveia. Ó, já tá bem legal, bem maciazinha, ó, tá? E a brincadeira do Turnã vai ser ficar fazendo isso enquanto eu falo com vocês. Se eu ficar aqui 20 minutos falando com vocês, ele vai ficar aqui 20 minutos amassando isso aqui. Que é, por exemplo, o tempo de sova de um pão, né? E aí a gente vai olhar o glúten. Eu vou mostrar para vocês a cadeia, o véu de glúten. Vou pegar um pedacinho dessa massa que eu quase não amassei, que não tem muito glúten, vou deixar aqui, ó. E esse pedacinho é o que ele vai amassar. Turnã, por favor. Muito obrigada. Vou tirar isso aqui da nossa linha de visão, talvez por aqui para o cantinho, para a gente continuar. Então, o glúten é uma proteína presente na farinha. É um conjunto de proteínas. Na verdade, ela é formado pela gliadina e a glutenina. Uma é responsável pela elasticidade desta cadeia e o outro é responsável pela expansividade, a resistência, o quanto ela pode expandir e resistir até arrebentar. Essas duas proteínas juntas é que formam a cadeia que a gente chama de glúten. Então, o glúten, ele tá ali, presente na farinha. Não tem como você não desenvolver glúten numa farinha, mas você pode desenvolver o mínimo possível. Por quê? Porque o glúten ele só é ativado a partir da presença de água e a partir do movimento. Se a gente pega aqui, ó, que nem eu peguei nessa massinha e pus um pouco de água, é como se eu fiz as ligações entre essas proteínas, a gliadina e a glutenina. Eu liguei elas, mas elas ainda estão macias, moles. Quando eu começar a amassar, essa sova que o padeiro faz, um movimento, que a sua batedeira também pode reproduzir, esse movimento vai deixando essa cadeia cada vez mais firme, resistente e elástica. E aí você vai ver que se eu pegar para lavar a farinha e mostrar o glúten aqui, eu não vou conseguir, ele vai se dissolver, porque eu não consegui desenvolver uma rede estável, mas aqui tá na mão do Turnã, que ele tá amassando, até os 20 minutos que a gente vai conversar, ela vai estar uma rede extremamente estável, e aí a gente vai enxergar o glúten. Pode amassar devagar, porque 20 minutos é muito tempo, tá, Turnã? Se o seu dedo cansar muito, pode ir amassando devagarinho. Bom, entendido o que é glúten, tem momentos, pessoal, que a gente precisa de glúten. É o que acontece, por exemplo, numa receita de bolo. Teve um monte de gente ainda comentando por que a gente bate a farinha de trigo numa massa e por que não só mistura os ingredientes. Porque é preciso ter uma certa quantidade de glúten para que a sua massa tenha uma certa elasticidade e maciez depois de assada. O glúten também interfere nisso, então tem que amassar, tem que bater, tem que desenvolver glúten, mas não em excesso. Uma massa amanteigada, ao contrário, é uma coisa que a gente não quer glúten. Sabe o que é um biscoito perfeito? Um biscoito perfeito é aquele em que a gente põe na boca e ele se desmancha. É aquele que eu aperto e ele esfarela. Comer um biscoito, ele tá duro. Comer uma tortinha de limão, aquela massa tá dura, borrachuda, é uma massa mal feita. Uma massa amanteigada bem feita tem que ser quebradiça. Uma torta de limão bem feita é aquela que você pega a fatia, aquela massa chega a esfarelar. Quando você pega com garfo, ela desmancha na boca. Ela faz parte da sua... A massa é para você comer junto, gente. Ela tem que ser deliciosa junto com o recheio. Isso é uma boa... E eu vejo muito pouco isso, principalmente, especificamente em tortinhas de limão. É por isso que é essa receita que a gente vai produzir na próxima gravação sobre massas amanteigadas, é a da torta de limão. Para isso, então, para a gente não desenvolver glúten, se eu disse para vocês que o glúten é uma rede proteica que se desenvolve, ela se liga em contato com a água e se desenvolve com o movimento, se eu deixar esta farinha da receita com o mínimo de movimento, o mínimo de amassamento, eu não vou ter glúten, ou vou ter o mínimo possível de glúten, entendeu? É isso que a gente vai fazer. Um método de preparo é a sablage. Sablage vem de sablé, sablé é arenoso, quebradiço, em francês, e cremage vem de creme. Na sablage a gente vai misturar a manteiga com a farinha e fazer uma farofa, uma areia. E daí depois eu acrescento o açúcar e por último os ovos.
Gente, o líquido tá praticamente só aqui, porque isso aqui é gordura, e eu não vou usar essa derretida, eu vou usar ela gelada. A gordura praticamente não tem umidade, o percentual é ínfimo. Aqui eu não tenho umidade, então eu vou misturar todo mundo. Você concorda que se eu já misturei todo mundo, a hora que eu jogar o ovo, eu só vou amassar até virar uma bola e paro. Desta forma, eu desenvolvi o mínimo de glúten possível. O outro método é o oposto. A gente vai bater os ovos com a manteiga e o açúcar e virar um creme. E por último eu jogo a farinha. Da mesma forma, a farinha entrou em contato com o líquido no último momento. E é isso que importa. O fato é que ela vai ficar com o mínimo de teor de glúten possível. Vamos reproduzir isso então? Vou começar fazendo uma manual. Eu vou pedir para o Turnan, ou o nosso diretor, pegar um pote desse aqui, ó, diretor, igual esse de manteiga, só que tá gelada, tá em cubinhos na geladeira. E para isso a gente vai, então, para essa receita vai ser a sablagem. Muito obrigada. Ó, manteiga, mesma quantidade. Qual quantidade? Pessoal, vou trocar aqui, ó, que é a mesma receita, tá? Ó, vou pôr todo mundo perto de mim. Qual a quantidade que eu tô trabalhando? 250 gramas de trigo, 160 gramas... Não, sério? Olha isso, gente. 160 gramas de manteiga, 80 gramas de açúcar, 30 gramas de gemas, é mais ou menos uma gema e meia, e 150 gramas de geleia, se você quiser fazer ele com geleia, tá? Se você quiser fazer só massinha amanteigada, pode fazer só com esses ingredientes. Eu separei uma geleinha de maracujá. Ela foi fabricada em janeiro, mas ela estava no meu freezer até hoje, ó. Tá descongelando agora. Então, depois de eu congelo ela por até 3 meses e depois de aberta eu posso utilizar na geladeira por até 1 mês. As minhas geleias têm muito pouco açúcar, por isso que elas não duram muito. Eu vou usar geleinha em alguns biscoitinhos. Para o preparo da sablagem, então, a gente vai misturar a farinha da receita aqui e vai misturar a manteiga da receita aqui gelada, como vocês estão vendo. E eu já piquei ela um pouquinho em pedacinhos pequenininhos para facilitar a incorporação. Poderia ser feito na batedeira? Poderia, pessoal. É bem mais fácil na batedeira. Porque o objetivo aqui é que você amasse e quebre isso muito rapidamente, para que isso aqui vire uma farinha, uma areia de manteiga com farinha. Uma coisa solta. Então, se você bater na batedeira com esse batedor aqui de gancho, dá certo também, tá? Eu quis fazer manual porque tem bastante gente comentando nos nossos vídeos que não tem batedeira em casa. Então, é só para mostrar que é possível fazer sem batedeira. Se fosse na batedeira, era só jogar isso aqui dentro e em 1 minutinho isso aqui vira uma farofa. Nossa, Tati, eu preciso me preocupar com quanto tempo eu bato a manteiga? Olha, gente, o objetivo não é que ela derreta, então não é bom você bater até ela derreter. Mas meio que, quase que tanto faz quanto você bate, porque na verdade, enquanto não tiver líquido aqui, essa massa não desenvolve glúten. Então essa mistura de farinha com a gordura não faz essa massa desenvolver glúten. Tá linda, Turnan, tá bem lisinha, depois eu vou mostrar até as diferenças de característica dessa daí para as outras. Turnan continua aí no processo de amassamento da nossa massinha, do nosso glúten. Mas entenderam, pessoal? A questão é essa, sabe? Se a gente faz um produto que a gente quer que tenha resistência e elasticidade, como um bolo, precisa sim ter glúten. Às vezes a gente escutou falar lá atrás, na vida, que glúten é ruim, glúten deixa o negócio ruim. Você nem sabe que ruim. Característica do glúten é resistência e elasticidade. Num biscoito ele vai ficar duro. Vai ficar, em vez de ficar quebradiço, desmanchando na boca, ele vai ficar um pedaço de bloco duro. Então, realmente no biscoito você não quer glúten, mas vai ter preparações que você deseja glúten. Por exemplo, pessoal, quando você faz massa filo, um dia a gente vai preparar aquela massa bem fininha, que parece um papel transparente. Massa também que faz aquele pastel, não é de Belém também dá para ser feito com ela, mas pastel de Santa Clara, que tem aquela capinha. Enfim, a massa que é um papel, ela bate 40 minutos, ela sova 40 minutos. A gente quer uma teia de glúten completamente desenvolvida. Onde também a gente tem teias de glúten desenvolvidas? Quando a gente faz pão. A gente precisa de uma teia completamente desenvolvida, a gente precisa de uma massa completamente elástica. Então o glúten, ele tem a questão da saúde. O glúten é inflamatório, né? Uma proteína inflamatória, e ele pode sim prejudicar a nossa saúde, mas aqui a gente está falando da característica culinária, né, gente? A gente não está falando da característica de saúde. Então, em algumas preparações, o glúten é necessário.
tá? Bom, ó, já tá começando até a derreter. Eu tenho uma farofa bem homogênea, eu não tenho mais pedaços de manteiga, quase nenhum, ó. Então agora tá prontinho pra gente colocar os outros ingredientes da receita. Ainda vou colocar o seco, que é o açúcar. E eu acho que eu vou fazer aqui na mesa, porque tá assim, tô fazendo nessa altura, ó. Eu acho que vocês vão ver até melhor. Vou pôr isso aqui na mesa. Certo, ó. Sablage, areia. Deixa eu só baixar o forno, que eu já tô preparando o forno para assar nossos biscoitos. E agora vai as gemas da receita. Pessoal, eu sei que vai essa quantidade, mas assim, ó, conforme a umidade da farinha, conforme a característica, pode mudar a quantidade de líquido que vai nessa mistura. Olha só o meu movimento, pessoal. Eu não tô fazendo isso daqui, não tô sovando. O meu objetivo é só juntar todo mundo. Conforme o calor do ambiente, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu tô derretendo. Tá super quente a minha cozinha hoje. Então assim, conforme o calor, conforme a temperatura, pode variar a quantidade de líquido. Se a manteiga derreteu muito, essa quantidade vai parecer que tá mole a massa. E se tá um dia de inverno, talvez pareça que falta líquido. É assim, ó. Ela ficou homogênea, ela tá pronta. Nada de ficar sovando, não tem que ficar liso, não é massa de pão. Quer ver um teste bem legal pra gente ver se essa massa tá boa e não desenvolveu glúten? Você belisca ela e solta. Vou pôr, deixa eu só secar minha mão no trigo. Pronto, seca no trigo. Apertei e soltei. Ela fica, tá vendo? Ela não desce. De novo, apertei e soltei. Ela fica, quer dizer que ela não tem elasticidade, correto? Se você beliscou a massa, ela apertou e voltou, tem glúten. Uma boa massa manteigada é assim, não tem glúten. Bom, agora eu vou passar um filme plástico nela, mas para isso eu vou ter que limpar essa bancada e vou levá-la para a geladeira. Eu não sei se vocês já ouviram falar de deixar a massa manteigada na geladeira. Não é mito, é importante. Por quê? Por mais que eu tenha tido todo o cuidado que eu mostrei de incorporar o líquido da receita, que eram as gemas, apenas no final, por mais que eu tenha feito isso, alguma atividade de glúten eu já criei aqui nessa massa. Então, se você deixar ela descansar, não é que o glúten some. O glúten é uma proteína presente na farinha. Ele não vai sumir daqui, mas ele para de se desenvolver. É como se ele estivesse em aquecimento. Se você puser na geladeira, ele vai desaquecer. E aí, quando você manusear para modelar os seus biscoitos, ele vai estar menos propenso a se desenvolver. Então, você vai ter menos glúten ainda, menos elasticidade ainda nessa massa. Por isso que é sim verdade, é legal a gente fazer a massa e guardar na geladeira. E se você produz para vender e quiser guardar por um tempo, você pode guardar por 30 dias na geladeira. É excelente. Vou limpar a bancada para embalar. Bom, pessoal, então, ó, bancada limpa, eu vou só embalar essa massa e a gente vai fazer a cremagem. Eu gosto de embalar com um filme plástico encostando na massa para ela não ressecar, tá bom? Etiqueta, para você saber o que que é, eu vou etiquetar com a etiqueta separada. Essa aqui foi a sablage, o método arenoso, onde a gente colocou a farinha com a manteiga e o açúcar, fez uma farofa e por último juntou as gemas. E aí ela vai para a geladeira por 20 minutinhos. Enquanto essa tá lá, a gente vai fazer a próxima. A próxima a mesmíssima receita. Eu usei 250 gramas de trigo, 160 de manteiga, 30 gramas de gema e 80 gramas de açúcar. Qual é a questão aqui? A próxima receita, eu vou fazer um creme. Se eu misturar isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai desenvolver glúten? Não, porque não existe proteína de glúten presente aqui. É só quando a farinha encostar aqui que vai desenvolver glúten. Então eu vou fazer um creme com a manteiga. Para isso eu já deixei ela em ponto, ó, de pomada, para facilitar a incorporação do creme. A questão também é que eu utilizei aqui, pessoal, o batedor, estou utilizando o batedor de raquete, tá? O globo, aquele batedor cheinho de arame, é pra gente airar coisas e não para bater. Este é um para bater. Pode fechar a porta, acho que a gente tem menos som, né, diretor? Vou acrescentar junto aqui com a manteiga o açúcar da receita
e vou acrescentar as gemas da receita. Se fosse uma receita, gente, isso é método de preparo. Você faz qualquer variedade, qualquer tipo de massa amanteigada com esse método. Se fosse uma massa, se fosse uma sucrê, se fosse uma foncê, uma brisée. Brisée é massa neutra, faz torta salgada. Ela vai leite. Era o leite junto aqui. Vai todos os líquidos e manteiga primeiro. A gente vai ligar a batedeira. Eu coloquei hoje o protetor nela, só para não respingar sujeira para todo lado. E a gente vai bater 1 minutinho até virar um creme. Vamos lá. Já deu, foi rápido mesmo, olha só. Pessoal, não tem por que ficar batendo horrores. Virou um creme e tá pronto. Então agora a gente vai incorporar. Eu vou tentar, ó, Serginho, mostrar bem de pertinho, porque tem gente que fica com dúvida. É um creme, ó, um creme homogêneo. Poderia ser na mão, viu? Poderia ser na mão. Você é só bater isso aqui. Não dei nem, acho que não dei nem, nossa. Acho que não deu nem 20 segundos. E agora eu vou colocar a farinha. Agora é a hora crítica, a hora que a farinha encosta no líquido. Posso bater em excesso? Não. A sova, gente, tanto faz ser manual ou na batedeira, o movimento vai desenvolver glúten. Então agora eu vou ficar aqui olhando. Eu pus errado aqui. É com essa ponta pra fora. Agora eu vou ficar olhando. A hora que ela, se o Serginho conseguir pegar, vai ser excelente. A hora que ela virar uma massa, eu desligo. Se der 10 segundos, é 10 segundos. Não fica batendo em excesso. Quantos segundos, Serginho? Talvez 15? Ó, pessoal, virou uma coisa homogênea. Você tá vendo farinha solta? Tá vendo manteiga solta? Não. Claro que não tá um bloco só, porque eu não usei o gancho, aquele que junta tudo, que a gente sova pão. Eu usei a raquete. Mas ela tá uma massa homogênea, ó. E agora eu não vou nem sujar a bancada. Daqui mesmo eu vou colocar no saco plástico e vou deixar na geladeira. Então é isso, pessoal. Se você queria saber o segredo de uma massa manteigada bem feita, e o maior segredo é esse. É a gente não sovar em excesso para não desenvolver glúten, porque este é um tipo de massa que a gente não quer glúten. Se você tem curiosidade, fica com a gente que agora eu vou mostrar o que deu de resultado no glúten que está na mão do Turnã, porque talvez editado esse vídeo dê uns 20, 15 minutos, mas eu tô aqui há uns 25 falando, tá? E o Turnã tá aí amassando fervorosamente. Tô até com medo dele dar uma cãibra. Tudo em prol da ciência. Tudo em prol da ciência, isso aí. Na verdade ele tá zelando pela barriguinha dele, porque ele que vai comer todas as bolachas. Mas se ele quer usar ciência como desculpa, deixa ele. Eu adoro. Adoro que como minha comida. Cremagem vai pra geladeira. O que eu tenho que fazer antes de você começar que eu não entendi? Só que fica... Não, eu vou te pedir agora. Tá. Mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Tá bom, eu te mostro. Você me ensina. Ensino. Ensina ao vivo aí. Eu ensino. Ao vivo, claro. Agora quando o negócio chega do nada. Do nada, sempre passa. Vai ter que aparecer, vai ter que Esse cantar. negócio aí de artista não é com a gente não, né? Gente, eles me dão tanto trabalho, vocês não têm nem ideia. Bom, as duas massas estão aqui. Eu fiz uma de manhã para já ter pronta para vocês, para poder fazer uma gravação contínua hoje. Então eu tenho aqui as duas separadas, cremagem e sablagem. Elas estavam na geladeira. Eu tirei agora no começo da gravação só para perder, porque quando sai da geladeira fica bem dura. Então eu só deixei ela mais macia. A temperatura não está em temperatura ambiente, ela ainda está gelada. Antes de começar o preparo delas, eu vou mostrar para vocês a questão do glúten. Aí vamos fazer o seguinte. Eu disse pra vocês que a gente não deve somar muito essas massas, não falei? Ó, peguei a que eu fiz que era sablagem. Ela borrou por causa da umidade. Eu não disse que não era pra sovar muito? Pois é, agora o Turnã vai fazer um papel importante pra gente. Eu vou pegar menos da metade, já que eu vou estragar a massa, que não tem nenhuma elasticidade, ó, tá completamente perfeita.
Com uma metade eu vou fazer biscoitos perfeitos, eles vão ficar aqui na massa não sovada, nessa assadeira. E com a outra metade eu vou sovar um pouquinho. E vou, eu não, Turnã, enquanto eu falo com vocês. E aí a gente vai fazer biscoitos duros e resistentes. E aí a gente vai ver a diferença no final. Turnã, ó, eu vou colocar um pouquinho de trigo aqui. Esse trigo aqui, querido, é só para as massas não grudarem. Você vai fazendo esse movimento, ó, de amassar mesmo. Você vai juntando sempre tudo numa bola. Puxa e volta, puxa e volta. Esse é o que eu vou mostrar pra galera agora. Tudo bem? Não sei, nunca fiz isso. Não tem problema, ó. Só que não com a pontinha do dedo. A gente amassa com essa parte da mão. Então, ó, isso, puxa e volta. Isso, perfeito. Se tiver grudando muito, aí que você vai pôr um pouquinho mais de farinha embaixo, tá bom? A farinha que a gente usa neste amassamento também interfere no desenvolvimento do glúten, então ela também é importante, tá? Bom, pessoal, enquanto ele sova, e eu vou deixar justamente para mostrar que ele vai sovar 5 minutos e já vai ficar bem ruim essa massa, eu vou mostrar para vocês o glúten. Serginho, vamos ver agora, olha a diferença dessas massas. Essa é aquela bolinha inicial, ó, ela praticamente não tinha glúten, eu vou apertar, ó, ela vai e fica, ela tá bem irregular, não é só porque ela ressecou, é porque ela não foi sovada. Se eu abrir ela aqui, ó, tentar abrir para vocês, ela forma uma teia, mas que não estica muito, tá vendo? Isso aqui é a teia de glúten, mas ela ainda é frágil. Essa que ele sovou 20 minutos, o Turnã, ela já tá lisa, isso é uma característica de uma boa teia de glúten. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu vou apertar e soltar. Dá pra ver que ela vai e volta? Deixa eu ver. Acho que não dá muito pra ver, né? Ela não tem muita elasticidade. Vou mostrar aqui, ó, essa farinha que eu usei, todas as farinhas usadas na confeitaria são farinhas pobres, que a gente chama. Elas não têm um percentual de glúten muito grande. Ó, aqui eu já tenho uma teia muito mais homogênea. Se eu tentar mostrar para vocês, ó, eu não vejo muita irregularidade, é uma teia homogênea. Só que ela tá dura, ressecada essa massa. Por isso que é difícil de mostrar. Vou fazer uma bola aqui, vou fazer uma bola aqui. Eu vou lavar primeiro, essa vai de molho, essa eu vou lavar primeiro a massa que a gente fez sem sovar. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô tentando lavar e mostrar a cadeia de glúten para vocês. E a gente vai conseguir. Só que essa aqui vai dar uma cadeia toda se desmanchando. Tem que ser com paciência, é legal água corrente também. Queria tentar, Serginho, deixar transparente. Aqui não dá pra ver, ainda tem um pouco de farinha. E também vou tentar lavar essa aqui. Vamos ver. Se não der para mostrar tudo agora, sabe o que eu vou fazer, pessoal? Vou deixar de molho aqui nessa bacia até o final, pra gente tentar ver depois. Quanto mais transparente ficar, quanto mais eu lavar as partículas de farinha que não são glúten, melhor é para vocês verem. Vou fazer o seguinte, vou deixar isso aqui de molho e esse aqui também. Mas dá pra ver o quanto esse aqui é quebradiço e esse aqui é muito mais liso e elástico, ó. Por conta do glúten que se desenvolveu. Vamos ver se dá pra gente fazer esse testezinho até o final. Um é menor, o outro é maior. Um tá de um lado, o outro tá do outro. Beleza. Secando a bancada, a gente vai começar a trabalhar a massa. Eu vou abrir agora em biscoitinhos e o formato tanto faz, tá, pessoal? Vou mostrar com o rolo e vou mostrar sem o rolo. Se você tiver um tapete antiaderente como esse, ó, que é um silpá, você pode até abrir em cima de um tapete de silicone ou abrir em cima da farinha. Acho que eu pus toda a farinha pra você, né, Turnã? Ah, tá aqui, diretor, obrigada. E aí, se eu quiser usar um rolo, eu vou precisar que o senhor pegue pra mim um rolinho, por favor. Pode ser esse. Ó, a massa já tá macia, não vou ficar sovando.
E eu vou só vir com o rolo e amassar. O que é o importante? Você verificar se ela não tá grudando embaixo. Então, se você optar por abrir assim, massa amanteigada, gente, não tem fermento, ela não cresce. Então, a espessura que você quer o seu biscoito, você tem que preparar a massa. Então, o ideal é meio centímetro de espessura, 5 milímetros. Vou pegar um cortador. Uma estrela para nós. Eu não tinha preparado um cortador porque não era a minha intenção usar um cortador. Turnã, você pode parar de sovar, tá? Sua massa com certeza tá bem resistente já. Muito obrigada. Vou colocar aqui, ó, uns biscoitinhos na não sovada, porque essa aqui foi a que a gente não sovou. Se ele já gruda aqui, tá ótimo, né, gente? Se ele não tivesse grudado, essa massa vai render, na boa, assim, uns, não sei, mais uns 50 biscoitinhos rende, hein? Cada receita, tá? Vou fazer umas estrelinhas, então eu tô abrindo no formato só pra mostrar que é possível. E também é possível modelar na mão. E eu vou fazer um formato muito legal pra gente fazer com geleia, que ela é assim, ó. Se você tem dificuldade de padronizar tamanho, você pode fazer igual a gente faz em nhoque. Você divide a massa assim. E essas bolinhas tem que ter mais ou menos 15 gramas, elas têm que ser mais ou menos de um tamanho homogêneo. Mais ou menos, essa aqui tá um pouco maior, essa aqui menor. Enrola ela na mão e aperta assim, ó, ou com o polegar ou com o indicador. Ela vai rachar, deixa ela rachar. Ela é rústica, isso é bonito. Depois que a gente tiver assado ela, no meinho dela a gente vai colocar uma geleinha. E ela é deliciosa de comer. Eu não sei porquê, mas eu aprendi esse biscoito, o nome dele, como Diamond, que vem de diamante. Mas ele não parece um diamante. Eu não acho. Ó, também não é um casadinho, né? Porque o casadinho é aquele que a gente faz duas metadinhas e põe dentro. Tem que deixar afastadinho do outro, mas não precisa ser muito, porque na verdade ele não vai crescer. Vou fazer mais algumas só para completar a assadeira. A edição pode acelerar essa parte, porque é só realmente pra gente completar aqui, beleza? E aí eu vou pegar a massa dura. Pessoal, ainda não foi toda a massa, ainda sobrou e ainda tem aquela que o Turnã estava amassando. Vou deixar para depois, porque vocês não têm ideia o calor que está nesse lugar. Aqui tá a massa que o Turnã mexeu. Não dá para mostrar, né? Ela não tá sendo visualmente ruim. Ó, mas ela tá bem quebradiça, bem difícil de trabalhar já, não é mais homogênea, ó, esfarelenta. E ela vai estar dura e resistente. Acho que eu vou fazer metade dela com formatinho. Opa, caiu uma assadeira. E vou fazer metade dela como Diamond também. Só para vocês verem que não é o formato que faz diferença, tá bom? Nem tô conseguindo modelar. Aqui, sovada. Ela não tá nem juntando, ela não tá nem aderindo, porque ela tinha muito pouca umidade para ser sovada. Muito pouca umidade. Aí o glúten buscou e grudou nessas partículas de umidade poucas que tinha. E a gente não tem mais liga na massa. É isso que tá rolando. Mas não tem problema. Vai dar pra gente chegar no resultado que a gente quiser, que a gente quer mostrar pra vocês. Eu acho que vocês vão enxergar a diferença. Ó. Não vou gastar tempo aqui, como a gente está com ela bem difícil modelar. Agora eu vou fazer um pouquinho dela num formatinho, igual a gente fez as estrelinhas aqui. Vou juntar ela toda, vou pegar um pouquinho daquela farinha que o Turnã estava usando. Vamos passar um rolinho. Ó, não dá liga, tá vendo?
E eu vou buscar na minha gaveta um outro cortador de flor, só pra gente não achar que é a mesma coisa, pra não confundir os biscoitinhos. Peguei ele ao contrário. Mais ou menos meio centímetro de espessura também. A aparência visual é quebradiça, mas não era essa a minha intenção mostrar para vocês, pessoal. Massas amanteigadas devem ser quebradiças. Isso não é uma característica ruim. O problema aqui é que realmente o glúten roubou a umidade. O que eu quero mostrar para vocês é depois de assado, para vocês compararem e verem o quanto ela vai estar mais dura. E eu espero mostrar isso comendo, conseguir mostrar isso para vocês. Bom, a última dica do preparo disso é... Bom, agora eu vou abrir a cremagem e vou fazer a mesma coisa, só que eu não vou fazer sova em excesso. É a mesma massa, método de preparo diferente. Eu vou apenas fazer uma assadeira dessa cremagem, vou fazer modelado na mão e vou fazer estrelinha também. E a gente vai comer a cremagem e a sablagem. O outro segredo da massa amanteigada é a cocção. Essas massas têm que cozinhar bem, então ela tem que assar até ficar completamente dourada. Nada de deixá-la branca, pálida, ela vai estar crua. Vou fazer questão de tirar alguns crus para vocês verem. Ela tem que estar completamente dourada. Vai para o forno, tá a 175 graus, ela vai assar de 15 a 20 minutos. Enquanto essa assa, eu vou preparar outra assadeira. Pessoal, bagunça aqui, ó, na mesa, organizada, pra gente ver o resultado dos biscoitos. O que aconteceu? Os biscoitos mais fininhos, eles assaram primeiro, então eu tive que tirar, ó. Então os da cremagem que eu tirei daqui, uns até queimaram, ó. Os que eu tirei daqui eu deixei aqui. Então agora a gente pode juntar todo mundo, né, aqui, se quiser, enfim. E aí o que eu queria mostrar é isso, ó. Isso aqui é uma cocção perfeita, completamente dourado. É assim que uma massa amanteigada tem que ficar. Ela não pode ficar crua. Eu acabei não deixando nenhuma crua, mas aqui, ó, talvez no meio esteja um pouquinho ainda crua. Mas aqui também tá num estado bem legal. Essas aqui são as que eu vou colocar geleia para finalizar com vocês. E aqui eu tenho os biscoitinhos da massa não sovada e da massa sovada. Se vocês lembram bem, da massa que o meu turnã sovou, eu fiz essas florzinhas, né? E daqui, da massa não sovada, a gente fez estrelinhas. Então, o que mudou desta assadeira para esta assadeira foi o método de preparo da massa. Mas os dois a gente fez e os dois são tão válidos um quanto o outro para fazer massas amanteigadas, porque nos dois a gente cuida do desenvolvimento do glúten. E o resultado que a gente tem é esse aqui, ó. Vou pegar uma mais friazinha, que eu tirei mais cedo, né? Antes delas dourarem muito. Então, isso aqui é uma massa boa, ó. Ela desmancha. E se eu apertar, olha aqui, gente. Ela esfarela. Esfarela na nossa boca. Isso é uma bela massa amanteigada. Aqui, na massa da sablagem, eu também tenho isso. Vou pegar essa bolacha aqui, ó. Ó. Completamente quebradiça. Ela some na boca quando você morde. Além do que, a manteiga dá um aroma amendoado quando assa assim. Então, ela muda textura e sabor quando bem assada.
E aqui é uma massa mal sovada, aquela que não era para ficar legal. Acho que eu vou vir, não sei se aqui pega bem a câmera, pessoal. Ó, ela é dura um pouco mais, ela também quebra, mas ela não esfarela tanto quanto essa daqui. Então, um método correto de preparo vai deixar a massa muito mais saborosa. E esses biscoitos aqui, que a gente fez um buraco, eles acabaram inchando um pouco, eu devia ter feito um buraco mais fundo. E a gente colocou geleia. Em alguns eu coloquei geleia antes dela estar pronta. Eu levei de volta pro forno para a geleia assar um pouquinho, ficar um pouquinho mais firme. Para se você tiver que vender num saquinho ou guardar num vidro, você possa empilhar. Quando você não vai empilhar, quando você vai servir num prato, depois de pronta, qualquer uma delas, você pode simplesmente colocar a sua geleinha. A minha geleia de maracujá, eu faço com... Tava aqui, né? Eu faço com a pectina da própria casca do maracujá. Uma parte de maracujá, se for 100 gramas, são 100 gramas. Uma parte de açúcar, então seria 100 gramas de açúcar, 100 gramas de maracujá. Metade disso, 50 gramas de pectina. É simplesmente a casca do maracujá fervida. Então, é isso. Assim a gente finaliza. E aí agora eu vou deixar bem bonita essa mesa para dar tchau para vocês. Só um minutinho. Bom, pessoal, agora sim, ó, tudo lindo, maravilhoso. E sabe uma coisa que eu esqueci, não posso esquecer de mostrar para vocês? É o nosso pessoal aqui, o nosso glúten. Vamos ver se ainda tá aqui desse lado. Ó, essa é aquela massinha mole. Ela ainda não lavou totalmente, mas eu vou puxar aqui e vou mostrar no meu dedo. Ó, isso aqui que vocês estão vendo em cima do meu dedo, pessoal, é a rede de glúten. Vocês estão vendo que essa, aquela que não foi sovada, ela tem buracos, ela não é uma rede homogênea. Isso é a rede de glúten. E aí agora eu vou pegar aquela massinha, ó, essa massinha mais... Outro dia eu tento mostrar um teste mais legal assim pra vocês. Veja o que mais dá pra fazer. Talvez comprar uma farinha com maior teor de proteína. Vai ficar mais bonito a nossa teia. Mas ó, isso aqui é tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, essa coisa elástica aqui, ó, é a rede de glúten. Tá vendo como ela é homogênea? Porque o túnel sovou pra caramba, olha isso. Parece uma bexiga. Parece, né? Uma bexiga lisinha, ó. Isso é o glúten. É a maior parte da farinha. A farinha tem 12, a farinha pobre tem de 8 a 12% de proteína. De 4 a 8. Farinhas ricas vão ter mais de 12 a 14, às vezes até 15%, que são as farinhas ideais para pão. Mesmo assim, quando a gente sova, gente, o que mais aparece é essa cadeia, né? Essa rede de glúten. É isso que a gente não quer numa massa amanteigada. E aqui estão as nossas massas amanteigadas perfeitas. Não é difícil de fazer, é fácil. Se você escolher o método da cremagem, se você escolher o método da sablagem, você vai ter qualidades iguais para os seus produtos. Se você gostou, então, faz que eu acho que você vai gostar de comer. Isso aqui é maravilhoso. Ela dura um mês na geladeira. Às vezes, naquele plastiquinho na geladeira, a farinha começa a oxidar e formar os pontinhos pretos. Ela não está estragada, tá? A quantidade de gordura que essa massa tem segura ela. Mas é legal não deixar tanto tempo. Se você puder deixar no máximo uma semana, mas você pode fazer a massa e assar biscoitos todos os dias. E aí, gente, eu não posso esquecer disso. Tem um monte de gente perguntando sobre fornos e um monte de coisa assim, panela. O de panela já saiu. A gente começou a gravar alguns programas mais curtos, que são os papos na medida. E a gente já gravou também sobre ingredientes. A gente tem um site que é o www.docenamedida.com. No site, se você entrar, até esse vídeo ir para vocês, já vai estar no ar, né, diretor? No nosso site, a gente vai ter uma seção, um link lá, para você clicar, que vai ser Papos na Medida. Todos esses papos técnicos com informações adicionais, daí não tem receita, gente. Eu tenho um só sobre fornos, um só sobre panelas, um só sobre o papel de cada ingrediente, tem um só sobre glúten. Então, várias dúvidas que vocês estão tendo, a gente está tirando e gravando nesses programinhas. Então, os Papos na Medida, a partir de agora, vão ficar... Tem alguns disponíveis no nosso canal no YouTube, mas a maioria vai ficar disponível no nosso site. E se você quiser mandar fotos pra gente do que você faz, pode mandar pelo nosso Instagram. Eu demoro mais para responder o Instagram, mas a gente ainda continua respondendo todo mundo por lá também, tá bom? O Instagram é o @ canal Doce na Medida. Tem a palavrinha canal na frente.
Beijo pra vocês, até a próxima. Deixa eu comer. Pode comer, vem provar. Eu queria que vocês vissem a diferença, se tem mesmo, porque eu acho que tem.